pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa vela decorada no tema dos 3 porquinhos. Então a primeira coisa é cortar todas as pecinhas e deixar secar. Vou cortar o número com a régua niveladora de 10 milímetros e com o cortador de números da Blue Star. E vou usar uma massa na cor laranja bem clarinha. Vou sovar essa massa e vou abrir com a ajuda do rolo. Para texturizar, eu estou usando esse rolinho da Blue Star, mas vocês podem também utilizar, tem um marcador de tijolinho que ele é até mais fácil de usar, é que eu não tinha, então usei esse rolinho. Então, depois de texturizar, vou passar um creme Nivea na mesa e no número e vou cortar. Para cortar número, é bom que a massa esteja mais firminha. A minha estava bem molinha, então ela teve um pouco de dificuldade de sair. Então, vou tirar todas as imperfeições com a ajuda da estequinha agulha. E vou marcar, vou furar aonde vai encaixar o pavio da vela. Esse é um palitinho de pirulito. Eu vou encaixar, vou cortar um pedacinho e aí eu empurro para não ficar aparecendo a pontinha, porque senão ela vai secar e aparece essa pontinha. E agora eu vou cortar a árvore. Eu tô usando o cortador de árvore modelo 2, mas pode ser o modelo 1 também, o que vocês tiverem. E a cor, a massinha na cor verde. Esse é o verde limão da Polycol. Vou abrir essa massinha e vou usar a régua niveladora de 6 milímetros para abrir essa massinha verde. Com a textura Moana, eu vou texturizar essa massinha verde. Eu tô batendo amido de milho, que eu coloquei nessa trouxinha, e texturizo. Agora, com o creme Nivea, eu vou passar nesse cortador para poder cortar. Então, veja, com a massa mais firminha, é mais fácil tirar do cortador, ela sai com bastante facilidade. Tiro todas as imperfeições e reservo. Agora, eu vou cortar o tronquinho dessa árvore. Tô utilizando a massa na cor marrom, vou texturizar com a textura de tronquinho. Abro também com a régua niveladora de 6 milímetros, essa é a textura de tronco. Faço o mesmo processo de bater o amido de milho na massa e na textura e vou passar o rolinho. Passo também um cortador no creme Nivea e corto. Tiro todas as rebarbinhas. E agora eu vou encaixar na árvore. Para encaixar nessa árvore, eu vou usar esse cortador de tronco e vou cortar na parte de baixo um pedacinho. Porque daí eu consigo encaixar o tronquinho na árvore. É bom passar uma cola nesse encaixe. E aguardo a secagem. E agora a gente vai fazer os porquinhos. Eu tô utilizando para os porquinhos o molde universalzinho da Ângela de Jesus. Então, vou começar tirando o porquinho. Essa é a massa pele nápoles rosado com branco da Polycol. Então, para o corpinho, eu tô usando 2,5 gramas de massa na cor pele rosado, nápoles rosado. Como eu não quero bracinho, eu vou cortar com uma tesourinha e vou alisar para tirar a imperfeição. E o pezinho, eu não mostrei no vídeo, mas o pezinho vocês marquem com uma estequinha gravata. Para a cabecinha, eu tô utilizando 7 gramas de massa. Vou bolear com boleadorzinho para encaixar o focinho do porco. E vou pegar a massa que eu utilizei pro corpinho e vou pôr um pouquinho só de vermelho para ficar mais rosada essa massa. Vou abrir 0,5 gramas de massa,
vou fazer uma bolinha, achatar e colar na carinha do porquinho. Sempre passando cola. E agora, com a estequinha agulha, a menorzinha do jogo, que tem essa pontinha menor, eu vou furar o focinho e aproveito e já fura onde eu vou encaixar os olhinhos. Para os olhinhos, eu tô usando pérola marrom de 2,5. Coloco. Se vocês quiserem, pode usar o olhinho adesivo também. Eu fiz um olhinho adesivo da Vera Artes, o RN07 micro, que ficou bem bonitinho também, dá certinho nesse porquinho. Esse foi com olhinho adesivo. Se vocês quiserem, pode também fazer uma franjinha no porquinho. E agora, com arame galvanizado número 22, eu passo um pouquinho de cola e encaixo no corpinho e aguardo a secagem. Para prosseguir, esse corpinho tem que estar seco. Eu já tenho 3 corpinhos secos, o corpo e a cabecinha já estão secos. E agora a gente vai fazer o lobo mau. Para o lobo mau, eu tô usando na cabecinha 9 gramas de massa. Esse é o molde de mini coelho da Ângela. Então, eu faço uma coxinha com uma pontinha, porque ele tem um focinho, então é bom fazer essa pontinha para sair perfeitinho esse focinho. Vou alisar com a esteca agulha e vou marcar com uma faquinha o meio desse focinho. Com aquela esteca fininha, eu vou abrir a boquinha e também marco os olhinhos. Pro dentinho, eu tô fazendo 2 micro coxinhas com a massa branca, a minha já tá sequinha, e aí eu só encaixo debaixo do focinho, que é para fazer o dente do lobo mau. O olhinho eu ponho também a mesma pérola e ponho uma bolinha marrom no nariz. Agora, com o pincel 4220 da Condor e uma tinta acrílica, pode ser a brilhante ou a fosca, eu vou pintar a sobrancelha do lobo mau e dos porquinhos. No vídeo só tô fazendo do lobo, porque do porquinho já adiantei. Então, eu vi que um lado ficou mais escuro, ficou muito forte, e como essa cabecinha já tá seca, eu consigo tirar com o cotonete molhado na água. E aí, eu refaço a sobrancelha. Agora, com giz pastel, na cor rosa, e uma esponjinha, eu vou pintar a bochechinha. Faço a mesma coisa nos porquinhos. Faço a bochechinha, pinto a bochecha e a sobrancelha. E agora, a gente vai fazer a roupinha desse primeiro corpinho, porquinho. Então, tô pegando a massa azul, um azul um pouquinho mais escuro. Esse é o azul jeans da Saramanil, é o corante líquido. E vou marcar, como ele tá de macacão, eu vou cortar nesse formato. E vou ajustando, vou medindo no corpinho para ver se tá bom. Então, vi que precisava cortar um pouquinho embaixo, cortei embaixo, um pouquinho em cima. E aí, eu vou dar a volta com essa massinha nesse corpinho que já está seco. Então, é importante esse corpinho tá seco pra gente não deformar a peça. Corto atrás, aliso todas as emendas e na parte de baixo eu emendo também. Com a estequinha de faquinha, eu vou marcar a volta inteira. E agora, eu vou fazer a alcinha da jardineira, desse macacão. Então, vou abrir uma massinha bem fininha e vou achatar. Passo um pouquinho de cola e vou colocar no macacão. Na parte de trás, eu vou cruzar essa tirinha. E aí, depois de fazer as tirinhas, eu vou colocar 2 bolinhas de massa branca para imitar o botãozinho do macacão. Para o bracinho, eu tô usando 0,2 gramas de massa na cor pele Nápoles, rosado. Marco a parte do meio da mãozinha e vou colar no corpo.
e faço outro bracinho a mesma coisa. A cabecinha já tá seca, então eu furo, passo uma cola e colo no corpinho. E agora a gente vai fazer o chapéuzinho e as orelhinhas. Esse chapéu eu tô usando 0,5 gramas de massa. Então, eu vou fazer uma bolinha e vou achatar na parte de baixo para deixar retinha. Vou fazer uma outra bolinha de massa e vou achatar, que vai ser a aba do bonezinho dele, do chapéuzinho. Passo um pouquinho de cola e colo. E agora é só colar na cabecinha. Se quiser, pode pôr uma massinha mais escura, um marronzinho mais escuro e fazer uma franjinha. Agora, para a orelha, eu tô usando 0,7 gramas de massa. Eu vou fazer uma coxinha, vou achatar essa coxinha e vou virar a pontinha mais larga. E colo na cabecinha com a pontinha fina para baixo. E faço do outro lado a mesma coisa. Esse já tá pronto e sequinho. E agora a gente vai fazer o segundo porquinho. Eu vou usar aquele mesmo azul, só que eu vou clarear um pouco. Coloco massa branca para clarear e vou abrir um rolinho com essa massa. Vou cortar uma tirinha e vou encaixar nesse corpinho, que também já tá seco. Corto na parte de trás, vou tirar toda a emenda, tiro o excesso de massa em cima, e agora nós vamos fazer os bracinhos. Como ele tá de manga, então vou usar a massa azul, 0,2 gramas de massa, vou fazer uma coxinha comprida e vou bolear a pontinha, que é onde eu vou encaixar a mão. Colo no corpinho. E agora eu vou fazer a mão. A mão eu vou usar a massa cor de pele, mas é uma bolinha muito pequenininha que a balança nem pesa. Então, vocês vão medir mais ou menos na peça de vocês, marca o meio e é só encaixar, né, colar naquela manguinha. E a mesma coisa vocês vão fazer do outro lado. Pro chapéuzinho, abri uma massa na cor preta e cortei um V. Uma tirinha e cortei esse V e colo em cima na cabecinha. Agora, com 0,2 gramas de massa na cor preta, eu vou achatar e colar em cima dessa tirinha, que é a parte de baixo do chapéu. E a parte de cima do chapéu, eu vou usar a massa na cor azul, 0,5 gramas de massa na cor azul. Faço uma bolinha e achato só de um lado, então eu abaixo só um lado dessa bolinha. E colo na cabecinha. E agora eu faço a mesma orelhinha. A orelhinha é a mesma coisa que o primeiro porquinho. É 0,7 gramas de massa. E agora, com o molde da Angélica, eu tirei um lacinho bem pequenininho, menorzinho, na cor preta, e colo na blusinha dele. Que é a gravatinha da roupa. E agora, a gente vai pro último porquinho. Ele tá com casaquinho, então, tô usando esse cortador oval da Blue Star, o terceiro do menor para o maior, e vou cortar uma partezinha em cima. E vou dar a volta no corpinho. Fecho na parte da frente, ajeito em cima e tá pronto. O bracinho é a mesma coisa que o segundo porquinho, que ele tá de casaquinho, então é a mesma coisa que o outro porquinho. Então, para adiantar, já fiz os bracinhos e colei. E agora, a gente cola essa cabecinha no corpo. Pro chapéuzinho dele, eu tô usando 0,5 gramas de massa e vou fazer uma coxinha, mas não muito fina a parte de baixo. E nem muito longa também. Vou abrir uma tirinha de massa branca com a ajuda da espátula e vou achatar essa tirinha.
E aí, na parte mais fina dessa coxinha, eu vou dar a volta. Corto o excesso, vou bolear um pouquinho embaixo e encaixo na cabecinha. E a orelhinha também é a mesma coisa. E a gravatinha também. É um lacinho, modo de lacinho. Para o lobo mau, eu vou abrir uma massa na cor marrom e vou usar esse cortador da Blue Star de coração, o terceiro do menor para o maior, e vou cortar essa parte do meio. A gente pode afinar um pouquinho esse biquinho e vou encaixar na cabeça. Na altura da bochecha, eu vou cortar na diagonal. Então, por isso que é importante essa cabecinha já estar seca, para a gente não danificar essa cabeça. Vou ajeitar com cuidado, levando a massa para trás e cortar o excesso de massa. Quando vocês estiverem alisando, cuidado para não estragar a parte da frente. Então, segura com cuidado essa cabecinha e alisa essa parte de trás, onde a gente cortou. E agora, a gente vai fazer a orelhinha. Para a orelha também, eu tô usando 0,7 gramas de massa. Faço uma coxinha e com o pincel modelador, eu vou afundar na parte do meio. E aí, eu corto reta a basezinha da orelha. Passo cola e encaixo. E faço a mesma coisa do outro lado. Para o chapéuzinho, tô usando a massa azul mais escuro. Vou usar o cortador redondo, o segundo do menor para o maior, e achatar para ficar um pouquinho mais larga, que vai ser a aba do chapéu. Passo cola e ponho na cabeça. Agora, com uma massinha vermelha, uma bolinha bem pequenininha, eu achato essa bolinha e coloco na parte de cima do chapéu. Vou afundar com o pincel modelador, fazer um buraquinho com o pincel modelador. E agora, com 0,5 gramas de massa na cor azul, eu vou fazer uma coxinha e a parte de cima eu vou pressionar na mesa para ficar retinha. Então, fica um cone. Aí, é só passar uma colinha e colocar nesse buraquinho que a gente abriu. E a cabecinha tá pronta. Então, agora a gente tá com todas as nossas pecinhas secas. Se quiser, pode colocar um arame para encaixar na base. E é só montar a nossa vela. Eu tô usando uma base oval, essa oval onduladinha, que eu cortei com o maior e o menor do jogo. E tem que deixar seca, então, as bases já estão secas. Vou usar uma cola instantânea e vou colar de um lado bem rente, porque eu preciso de um espaço para colar, para deixar os porquinhos. E agora, antes de colar, eu vou sombrear esse número. Então, utilizando o giz pastel e um pincel macio, eu vou fazendo uma sombrinha em volta desse número. É bom também sombrear a lateral, não só a parte de cima, mas a lateral do número também. Agora que eu sombreei, eu vou encaixar na minha base, vou ver onde eu quero. E aí, como eu coloquei um arame, eu coloquei esse arame galvanizado, número 16, um pouquinho mais grosso, ele vai marcar a base. Então, aí eu furo, porque já tá mais sequinha essa base, e encaixo o número. É bom passar cola instantânea para colar o número. Faço a mesma coisa com a árvore. E aí, eu vou ajeitando. O lobo mau, a gente vai colocar em cima do número. Também vou furar. E para ajudar a colar essa cabecinha que já tá seca, eu vou fazer as patinhas do lobo. Então, com 0,5 gramas de massa, eu vou fazer uma coxinha e fazer 2 marcaçõezinhas para a patinha dele. E aí, com a cola branca, eu passo no número e encaixo essas patinhas e coloco a cabecinha. Aí, pode ser com cola branca mesmo, porque a massinha tá fresquinha da patinha do lobo.
E agora eu vou encaixando os porquinhos. Então, aí vocês vão arrumando de acordo com o gosto de vocês. Aí vocês vão vendo aonde vai ficar bom. E vão ajeitando. Bom, o meu já colei. Agora, vocês vão pegar uma base de 11 por 6, passar a cola de lantejoula e colar essa velinha na base. Espero que tenha gostado. Aí tem o paviozinho, né? Que depois é só encaixar e já tá pronta a nossa velinha. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo assim que puder.